Boa noite a todos, muito bom estar aqui com vocês. E nós vamos falar sobre esse tema, né, o nascimento espiritual do Cristo em nós. E é interessante como que sempre a abertura a gente pode trazê-la para o estudo, né, para esse estudo que a gente faz aqui. Porque todo o ensinamento do Espiritismo, ele abrange bastante. Então, quando a gente vai falar do Cristo, o que é que a gente espera? Essa grandeza humana de servir ao próximo, né? Então a gente vê que esse é o objetivo final. Então a primeira frase da leitura de abertura, essa é o objetivo final da nossa palestra, né? Se Deus quiser, a gente alcança essa informação. E nós vamos falar então desse nascimento espiritual do Cristo em nós, e nós vamos utilizar o simbolismo ou a metáfora do nascimento do Cristo. É verdade que já não estamos mais em dezembro, já dezembro passou, já tem um tempinho, por incrível que pareça, a gente já está quase em março, terceiro mês do ano, e ainda assim, essa palestra, ela é atual, referente ao mês que nós estamos, como seria referente em qualquer mês do ano que nós fizéssemos. Porque, na verdade, nós não estamos falando do Natal em si, mas sim do nascimento do Cristo. E não do nascimento do Cristo de forma física aqui no nosso planeta, mas desse nascimento do Cristo em nós, né, um nascimento espiritual. E o Evangelho, assim como também toda a Bíblia, tem muito simbolismo. E nós vamos utilizar aqui alguns simbolismos dentro desse estudo que nós vamos fazer, principalmente o que se refere a exatamente o momento, né, ou quase o momento do nascimento do Cristo até o nascimento dele, e nós vamos falar sobre essa viagem de José e Maria de Nazaré, esqueci o nome da cidade, de onde Maria e José saíram, indo até Belém, de Nazaré até Belém, onde Jesus vai nascer. E nós vamos fazer alguns simbolismos, a gente vai repetir várias vezes e vai ser bem direto, porque eles estão bem relacionados com aquilo que nós estamos falando. E outros, eles vão ser assim um pouquinho mais disfarçados. Então, essa mudança de José e Maria lá de Nazaré para Belém, essa ida, essa viagem que eles vão fazer até Belém, normalmente, tanto na Bíblia quanto no Evangelho em geral, toda vez que se fala de viagem, de ir a um ponto A até um ponto B, de deserto, isso significa uma reflexão, um período em que você está analisando alguma coisa, né? Então nós vamos utilizar bastante esse simbolismo. Um segundo simbolismo que nós vamos utilizar é, por exemplo, da noite. Porque a noite, normalmente, ela significa angústia, ela significa aquele momento em que nós estamos passando por dificuldades. Não é à noite que tudo é muito mais difícil? Se você está doente, não é à noite que você se sente pior? Se você está passando por uma dificuldade, não parece que você está mais sozinho e à noite não dá essa sensação de melancolia, de solidão? Então, muitas vezes, quando se fala da noite, se reflete a esse período mais difícil. E ele, apesar de ser utilizado aqui dentro do nosso estudo, ele vai ser mais implícito do que explícito. Da mesma forma como a estrela de Belém, que representa não somente direção, mas também representa esperança. Então nós não vamos falar da estrela, nós não vamos falar da noite, mas nós vamos falar dessa angústia e nós vamos falar desse direcionamento, dessa esperança de momentos melhores. E existem vários outros simbolismos aí dentro até mesmo do próprio nascimento do mestre, mas que nós não vamos utilizar dessa vez. Então nós vamos começar falando essa mensagem que está no livro Pontos e Contos do Irmão X, pelo nosso Chico Xavier, né? E ele intitula-se Natal Simbólico. E ele fala: verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Então, não somente Maria e José têm que sair de Nazaré para ir a Belém, mas é porque eles tinham que ir por causa de um recenseamento. E o recenseamento também eu não falei, mas ele entra na história. O que é um recenseamento, né? Então, o recenseamento, ele é um inventário. E aqui a gente fazendo o simbolismo para nós, porque se nós formos falar do recenseamento físico em que eles tiveram que participar, é aquela pergunta: quem é você? Você sendo um cidadão daqui,
Você é daqui? Para onde você está agora? O que é que você está fazendo? Né? Quem é você? Aonde você pertence? Qual a condição em que você está atualmente? Antigamente você ia até onde se fazia o recenseamento, né? Hoje em dia o recenseamento vem até onde você está. Então antigamente era mais difícil, né? E quando ele fala desse recenseamento, então, ele é esse inventário honesto do nosso mundo interior, esse desejos e padrões e necessidades provocado por grandes perguntas da vida. O que eu realmente estou buscando? Pelo que eu anseio? E do que eu realmente preciso? Já passaram em algum momento da vida de vocês em que vocês fizeram essas perguntas, talvez não exatamente dessa maneira como estão fazendo aqui, mas similar? Não, o que está acontecendo comigo? Às vezes a gente tem uma angústia, um vazio, parece que as coisas não estão boas, e não importa de que maneira você está. Você pode estar bem financeiramente, você pode estar bem no trabalho, você pode estar bem de várias formas, e ainda assim você não está bem com você mesmo. Então é quando a gente começa a fazer esse recenseamento. O que está acontecendo que não está bem para mim? A mensagem continua. Então ele vai a seguir. Abraçamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Então, quem eu estou me tornando, o que eu carrego dentro de mim, todas aquelas perguntas que nos vêm, né, o que eu faço com as oportunidades que Deus já me ha dado, e o que eu preciso corrigir, curar ou trabalhar em mim mesmo, ser fortalecido. Então, essa mensagem, ela afirma que alcançamos a transformação essencial quando atravessamos um período de exame espiritual diante da nossa consciência. E às vezes isso acontece em meio a momentos de dor, porque são momentos em que seja um problema de saúde, uma perda, uma falta de alguma coisa material, é que a gente às vezes para analisar o que realmente eu estou fazendo da minha vida. E outras vezes são aqueles momentos de maturidade em que a gente já tendo atravessado os momentos da vida, as diversas seasons, né? Já esqueci como é que se fala em português. As estações, obrigada. As diversas estações, que também é simbólico, né? Fala-se do inverno como sendo aquele período mais difícil da nossa vida. Quando a gente atravessa essas estações, então a gente, muitas vezes, estamos mais maduros para fazer essa transição de uma forma mais suave, vamos dizer assim, mas que muitas vezes a gente atravessa melhor ou passa melhor por esse recenseamento quando nossa vida está mais difícil. Mas em ambos os casos, a lição é a mesma. É o nascimento do Cristo em nós, sendo um reconhecimento, um despertar interior para todo esse ensinamento que a gente já vem recebendo há tanto tempo. Não importa se sejamos espíritas ontem, há 30, há 50 anos atrás. Porque de qualquer forma nós já sabemos da verdade. De alguma forma a gente já ficou sabendo da verdade. Dificilmente nós vamos encontrar alguém que não saiba o certo do errado. Apenas que às vezes, ainda sabendo o que é certo, a gente não consegue fazer isso. E isso é uma coisa interessante, de que mesmo sabendo do certo, muitas vezes não o fazemos. E nós vamos trazer alguns exemplos históricos de renovação. E o Evangelho, ele oferece esses exemplos poderosos dessa jornada interior, e alguns que abraçaram a transformação e outros que hesitaram. Então quem conhece os três aqui já sabe quem é que hesitou, né? Mas eu vou começar pelo Paulo de Tarso, que é uma das figuras mais conhecidas, né? E quem não conhece a história de Paulo de Tarso, recomendo Paulo e Estevão. Eu confesso que para mim, eu custei a ler o livro inteiro. Eu fiquei ali meio presa no primeiro capítulo, uma certa dificuldade de ler o resto. E depois, quando você começa a ler, vai ficando cada vez mais interessante. Tanto é que eu recomendo que vocês não comecem a ler à noite, porque eu conheço várias pessoas que já me falaram que pegou o livro e não conseguiu soltar até que lesse a última página. Já viam algumas mãozinhas levantadas por aí. Então, tenham cuidado, não pega à noite, principalmente se no dia seguinte você precisa trabalhar, né? Então, é um livro muito interessante e eu tenho certeza de que a maioria conhece a história, e eu vou falar muito rapidamente, dando somente a atenção a alguns passos que servem para a gente aqui. E o primeiro deles é a viagem de Paulo, que ele vai, não sei de onde, até Damasco, não me recordo, será de Tarsus?
E ele, nessa viagem, ele vai ter esse momento de reflexão. E a verdade é que ele não vê Jesus ali e do nada ele se transforma. Ele já estava num recenseamento. E quem ler o livro e me confirmam se eu estiver equivocada, me avisem se eu estiver equivocada, no livro Paulo e Estevão tem uma passagem que ele conversa com seu mentor Gamaliel, né, Gamaliel. E ele... Gamaliel. É. E ele fala para Paulo por que essa insistência tão grande dele ir contra os cristãos. O que é que estava acontecendo que ele, né, estava sendo tão firme, duro, frio, a ponto de, inclusive, no livro, vou fazer aqui um spoiler, ele é um dos responsáveis pela morte de Estevão. Um responsável até direto, né, porque é ele quem faz aí a condenação. Então a gente vê que ele já tinha ali alguma coisa. Ele já tinha sido avisado de que ele não estava agindo corretamente. E é nessa viagem de Damasco, a viagem do ponto A até o ponto B, em que ele vai fazendo essa reflexão, ele vai ter esse encontro espiritual com Jesus, que Jesus aparece para ele, seja ele no interior dele ou materializado, que também pode ser, né? Mas o Saulo, naquela ocasião, vai passar a se tornar Paulo, porque ele reconhece o erro que ele cometeu e agora ele passa a ser uma nova pessoa. E ele vai falar para Jesus: o que queres que eu faça? E aí é outro simbolismo, porque o Cristo vai mandar para ele parar a cidade, encontrar-se com uma pessoa, e quem quiser pode fazer uma excelente palestra aí com esse simbolismo, porque é muito interessante esse simbolismo dele ter que ir para a cidade e ter que estar com alguém nessa cidade. E ficar cego e tudo mais. Não cabe à nossa palestra, mas é importante falar sobre isso também, porque a gente espera receber o Cristo, e aí já faz uma transformação imensa, né? E já agora é o Cristo quem vive em mim. E o que disse Paulo de Tarso? Que pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse continuo fazendo. E ele fala isso durante a vida dele, depois de já ter se transformado como Paulo. E só lá no final da vida é que ele vai falar: já é o Cristo quem vive em mim. Então a gente vê que há todo um processo, né? Então não é que você recebe o Cristo e já faz o parto. Não, tem toda uma gravidez aí, é um processo, né? Então o Paulo, ele começa essa gravidez, vamos falar assim, nesse momento em que ele se encontra com Jesus. Maria de Magdala não foi diferente. Ela, que era, tal como Paulo, tinha um certo status, né, diferente do Paulo, que era um doutor da lei e tudo mais, mas ela também tinha ali um status. Ela tinha uma vida muito voltada para o material, para as riquezas, para o prazer material. Mas faltava alguma coisa para ela, e faltava o amor. Então, os seus escravos, os seus servos falam para ela do mestre, do Messias, de Jesus, que ele dava dessa água que não dá a sede novamente, e que ele tinha esse amor que extravasava, né, que pelos olhos você sentia, pelo olhar do Cristo você sentia esse amor. Então ela sai da casa e vai de encontro ao mestre, ou seja, fazendo todo esse recenseamento da vida que ela levava e do que ela buscava. E ela vai se encontrar com Cristo e vai iniciar também, a partir daí, o seu processo de renovação. Aí nós vamos para o Públio Lentulus, e quem não sabe do Públio Lentulus agora já sabe que é ele quem não vai, né, aceitar o mestre. E para quem não leu o livro há 2000 anos, eu recomendo, porque a passagem que fala do encontro do mestre com Públio Lentulus é de chorar. Peguem o lencinho, porque é difícil passar por essa passagem sem dar uma choradinha, pelo menos, de leve. E é muito interessante, porque Públio Lentulus, ele era um senador, ele tinha uma posição, ele se orgulhava dessa posição que ele tinha, né? Ele tinha uma família, e ele não acreditava no mestre. E, no entanto, a filha dele adoece e descobre-se que ela estava com lepra. E naquela época, se você está com lepra, você era afastado dos demais, porque não tinha cura. E era uma coisa assim que todos ficavam apavorados, né? Lembra da época do Covid, que ninguém pode chegar perto de ninguém? É mais ou menos do mesmo jeito, né? Então a pessoa era retirada do convívio da sociedade. E Lívia, que era esposa do Públio,
ela fala para o Públio, se você não for, eu vou encontrar com o mestre, porque ele está curando, e eu quero levar a minha filha para curar. Ele, que era muito orgulhoso, ele falou, bom, não vou deixar que a esposa vá, né, deixa que eu vou, pelo menos, eu posso, eu tenho esse cabedal, esse status de sair e fazer o que eu quiser. E ele vai, e é muito interessante, porque Jesus ele vai receber Públio com serenidade, com humildade e com profunda compaixão. E apesar de não ter nenhum julgamento e não confrontar a Públio, a Públios, ele vai falar para ele que teria sido melhor se ele tivesse ido encontrá-lo quando o sol já se havia posto, nascido, né, durante a luz do dia. E por que isso? Nós falamos que a noite ela é de angústia, e o dia, o que o sol faz? Ele ilumina tudo, não tem sombras, você vê tudo. Então, quando ele chama a atenção de Públio para isso, é porque ele estava se escondendo na noite, né? Ele não estava totalmente aberto para aquele encontro, ele não estava preparado, e Jesus sabia disso. Eu não vou ler, porque o capítulo são muitos parágrafos, né? Então vale a pena ler, mas eu fiz um resuminho aqui, só para a gente não perder nada, o impacto em Públio Lentulus desse encontro com Jesus, porque Jesus ele vai falar para Públio Lentulus da fragilidade do ser humano, desse poder temporário, ilusório que ele tinha, e da inutilidade do orgulho e da dominação, que era a característica principal do Públio ali naquele momento. Então ele fala mais ou menos assim para Públio, ele faz esse impacto em Públio, né? O senador sente-se interiormente desarmado, acostumado a impor respeito por meio do medo e da força, percebe, talvez pela primeira vez, que existe uma autoridade moral que não pode ser combatida, controlada ou dominada. Ainda assim, Públio não consegue naquele momento abandonar o orgulho e as estruturas mentais que o aprisionam. Ele compreende a verdade, mas ainda não é capaz de vivê-la. O encontro planta uma semente que só começará a germinar após grandes sofrimentos, perdas e expiações. E ele avisa isso para Públio, né, de que ele não aceitasse as mudanças daquele momento, de que ele poderia esperar. Porque essa é uma característica do espírito superior. Ele não exige nada de ninguém. Você faz aquilo que você quer. Ainda que essa decisão sua vá te trazer problema mais tarde. Mas pensa, a gente ser obrigado a fazer uma coisa que não queremos, a gente não fica com raiva, não bate o pé igual criança. Seria a mesma coisa se Jesus tivesse feito. Ele poderia até fazer com raiva, mas logo em seguida que o mestre saísse, ele voltaria a cometer o mesmo erro. Então, essa é uma característica muito grande dos espíritos superiores. Eles não forçam o nosso aprendizado, porque eles sabem que nós vamos sofrer, é verdade, nós vamos passar por muitas dificuldades se não fizermos o correto, e ainda assim, qualquer que seja a situação que a gente se decida por passar, e que vai nos trazer possivelmente sofrimentos, mas que vai também servir como um ensinamento muito grande. Então, apesar do Públio ter compreendido a verdade do Cristo, ele não conseguiu abandonar o orgulho que o aprisionava naquele momento. Ele tinha muito orgulho da sua posição social, do seu status, tanto é que no livro ele vai falar que depois do encontro de Jesus, ele ficou paralisado durante esse encontro com Jesus, ele não conseguia falar, ele não conseguia tomar nenhuma atitude, e ele depois fica com muita raiva. Quem é esse, né, que vem falar esse pobre ser aí, desmerece Jesus, inclusive, dentro do seu pensamento, obviamente, porque nesse momento Jesus já se havia ido, né? E ele fica, assim, muito revoltado, não só com Jesus, mas consigo mesmo, de ter permitido que aquele outro, que não tinha posição, status social nenhum, viesse falar para ele as coisas que falou. Então a gente vê que o orgulho ainda estava muito enraizado ali. E de fato o Públio vai passar por muitas coisas ainda nesse livro há 2000 anos, e só lá no final do livro é que ele começa de fato a ele reconhecer o erro que cometeu, né, e reavaliar. E na próxima vida ele começa então, já há 50 anos depois, né, que ele já vai ter ali uma vida um pouco mais difícil, mas você já vê ali uma grandeza, porque Públio, ele já tinha uma grandeza, ele tinha uma moral maior, mas é que o orgulho muitas vezes faz com que a gente tome atitudes que nos faz mais mal a nós mesmos do que aos demais, né? Então esse momento entre Públio e Cristo, ele simboliza esse choque do poder
do mundo e o poder do espírito. E na grande maioria das vezes a gente prefere o poder do mundo. Então Jesus, ele tem esse convite à renovação interior, mas sem correção. A pedagogia divina, ela respeita o nosso tempo evolutivo. É um momento que nós estivermos preparados. Ele nos dá infinitas oportunidades e é sobre isso que nós estamos falando aqui na noite de hoje, né? Esse nascimento do Cristo em nós, ele pode ser comparado com as outras casas, outras religiões irmãs, e eu vou falar daquelas que fazem o batismo, mas em adulto, né? É mais ou menos a mesma coisa, com a diferença que eles têm esse ritual da água, e que é interessante, inclusive, porque você faz esse ritual para dizer a minha vida antes e a minha vida depois. Mas para nós, a gente sabe que muitas vezes esse ritual, ele pode ser ali com uma pressão psicológica daqueles que estão ao nosso redor, não dos espíritos superiores, né? E que muitas vezes a gente não dá conta. E até mesmo porque, uma vez que nós fazemos esse processo, seja ele com o ritual da água, ou seja aqui, que é esse processo de transformação que nós vamos estar falando logo mais, não é de um momento para outro. Não é porque fazemos um batismo que significa que no momento seguinte nós já somos ali, né, trabalhadores com Cristo. Nós vamos continuar cometendo erros. A diferença está em que agora estamos mais despertos, mais conscientes das nossas obrigações. Aí tem essa mensagem aqui bem interessante. Eis porque o Natal do Senhor, continuando no mesmo livro, eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. Então, essa importância desse momento, em nós em particular, é porque faz com que a gente comece a avaliar a nós mesmos. Quem eu sou? O que está acontecendo comigo? E quantas vezes, e quem já não ouviu, né, falar de bem dizer, de ser grato a, então aqui ele fala sobre isso, que muitas vezes nós não damos atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos vivendo no automático. E ter esse nascimento do Cristo é sair do automático e começar a estar consciente de tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então, esses oceanos de bênçãos divinas que ele fala, é porque todos os dias nós somos abençoados com alguma coisa. Então, tem aquelas chamadinhas de Instagram, né? Se você abrir os olhos pela manhã, você pode se contar entre os vivos. E aí parece piegas e tudo mais, mas quando você vai parar para analisar, puxa vida, é verdade, isso significa que eu ainda estou aqui nessa oportunidade. E às vezes pode ser que a gente já queira estar logo do outro lado, mas ainda assim, quando ainda nos falta para fazer aqui, nessa vida, o que é que nós precisamos ainda completar, fazer, aprender, mas principalmente pôr em prática de tudo aquilo que nós já aprendemos. Então as bênçãos são muitas. E também maravilhosos continentes de possibilidades, porque as possibilidades também são muitas. E muitas vezes a gente não as vê, muitas vezes a gente pode até vê-las, mas não as faz. Então, é estar consciente dessas possibilidades. O que é que eu estou recebendo na minha vida que eu posso fazer melhor? Quais são as possibilidades que eu quero e que eu não estou recebendo e que ainda assim é uma bênção divina? Porque se tivesse acontecido, teria sido talvez muito difícil para mim depois manejar. Então é estarmos conscientes das possibilidades que existem e que talvez nós queiramos, mas que é melhor não tomá-las, e muitas vezes das possibilidades que estão disponíveis e que a gente muitas vezes não quer pegar porque ela envolve responsabilidade, ela envolve trabalho, ela envolve que a gente saia da zona de conforto para fazer alguma coisa. Florestas de sentimentos por educar. Esse é bastante interessante porque o sentimento, eles são todos corretos, inclusive a raiva. Eu acho que o único que aqui que a gente pode deixar de ladinho é o ódio, porque o ódio, na verdade, ele é o amor adoecido, então ele precisa ser primeiro sarado, né, para depois ser trabalhado dentro daquela perspectiva de amor. Mas até a raiva, ela é um sentimento correto, porque ela nos indica que alguém ou alguma coisa aconteceu que eu me sinto prejudicado. O problema não é o sentimento, o problema é a minha reação.
Então, quando eu educo o meu sentimento, o que significa isso? É trabalhar para que esse sentimento não me faça agir de uma forma negativa. Que eu reconheça, que eu posso até sentir essa raiva, mas o que eu preciso fazer com essa raiva? Ok, reconheço que não gostei do que me aconteceu. E por que eu não gostei em primeiro lugar? Porque talvez também eu não tenha gostado porque tenha atingido meu ego. Alguém falou alguma coisa e, será que não é verdade? E pra gente foi difícil escutar. Então, essa raiva, primeiro, antes de mais nada, precisa ser avaliada, depois trabalhada, para que a gente possa reagir da melhor maneira possível. Desertos de ignorância por corrigir, porque nos diz os espíritos superiores que a maioria das vezes nós cometemos erros por ignorância, não por ignorância de não saber, porque nós já sabemos. Quando é certo e quando é errado, 99,9% das vezes. Aquele 0,01 a gente deixa passar batido, né? Porque bem pouquinhas vezes que isso é verdadeiro. Mas acontece que, apesar de já sabermos, a gente ainda não conseguiu vivenciar essa verdade. Então ainda há aí, de alguma forma, uma ignorância que precisa ser trabalhada. Essa eu achei bem interessante, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. Nossa, mas que tribo de pensamentos são esses? Mas paremos para analisar. Quando nós nascemos, a gente nasce numa família. Aí está uma tribo. Porque a família, ela tem leis sistêmicas da própria família, ela tem crenças boas e crenças limitantes, né? E tudo isso precisa ser trabalhado. Se você se der conta daquilo que você pensa, você vai entender melhor por que você reage da maneira como você reage. E existem as crenças que são limitantes e que, portanto, faz com que a gente reaja de uma forma negativa, mas também a família traz crenças boas que muitas vezes nos dão um fortalecimento que a gente nem sequer pensava e esperava. Quer ver na minha família, eu venho de descendência alemã, e meu avô gostava de falar que o sangue alemão é forte, e por isso que a gente não ficava doente. O que não é verdade, porque a gente ficava doente, mas interessante é que a gente não ficava muito doente. Não conheço ninguém da minha família que de criança teve um problema sério que foi para o hospital. Aí eu fiquei me perguntando quando eu estava estudando isso aqui, nossa, será que tem alguma coisa a ver? Porque a gente sabe que o pensamento, ele é tudo. E se você tem uma firmeza, uma crença de que isso é verdadeiro, aquelas coisinhas que você não precisa passar, você não vai passar por elas. E muitas vezes a gente passa porque a gente está estressado, porque a gente tem medo, e o medo é um sentimento que precisa muito ser trabalhado. Então, quais são as crenças de família que eu tenho e que me fortalecem, e quais são as crenças da minha família que me limitam e, portanto, eu preciso trabalhá-las? Saímos da família? Tem aqueles vizinhos, amigos, tem a escola, depois mais tarde o trabalho, a família atual. E cada uma dessas tribos trazem alguma crença limitante, alguma crença fortalecedora. Então é preciso entender esses pensamentos, essas tribos de pensamentos que nós carregamos dentro de nós, porque muitas vezes nós falamos coisas que não nos cabe falar. E depois quando a gente é confrontado, não, mas... E isso é muito comum quando nós falamos alguma coisa que ela é preconceituosa, racista, a gente nem se dá conta, porque o pensamento não é nosso, é de uma determinada tribo que a gente faz parte, mas sai da nossa boca. Então a gente precisa tomar cuidado, porque se sai da nossa boca é nosso. Há necessidade de trabalhar esse pensamento, porque você já sabe que está errado, mas ainda assim está saindo da sua boca. Já não aconteceu com você? Você falaram alguma coisa, você fala, nossa, mas eu não acredito nisso de verdade, mas ainda está ali, porque faz parte dessa tribo. Então é bem interessante que a gente comece a trabalhar, e quando a gente aceita esse Cristo, esse processo que inicia-se com o aceitar o Cristo, é necessário fazer esse caminho para uma transformação. E o primeiro deles é essa esperança de uma nova oportunidade. Lembra da estrela? Então essa esperança é o que faz com que a gente consiga trabalhar nesse caminho de transformação. A certeza interior de que a vida pode ser renovada. E no Espiritismo isso não é uma ilusão, porque é verdade que ela pode ser renovada todos os dias, mas aquilo que nós não podemos trabalhar aqui, nós sabemos que nós podemos trabalhar do outro lado ou na nossa próxima reencarnação.
Então, essa confiança na misericórdia divina e na lei do progresso é que faz com que a gente tenha essa esperança de uma nova oportunidade. É um convite de Deus nos dizendo: recomece, recomece, recomece. Falhou? Recomece. Está fazendo alguma coisa que não está bem para você? Recomece. Se dê essa oportunidade, porque o Pai nos dá essa oportunidade todo o tempo. Mas a esperança de uma nova oportunidade sozinha não é suficiente. É necessário um esforço diário, porque a transformação ela não vai acontecer somente nos grandes momentos. Não é porque a gente recebeu o Cristo em nós e estamos agora gestando, que agora já somos, né, quase espíritos perfeitos. Não, há uma necessidade de um trabalho, um esforço diário. E ele vai acontecer principalmente nas pequenas coisas, nos pequenos acontecimentos, nas nossas escolhas diárias. O conter uma resposta ríspida, escolher a paciência, praticar o perdão, fazer o que é certo, mesmo quando ninguém estiver nos olhando. Né? Que talvez essa seja a mais difícil, porque ninguém olhou. Opa, deixa eu, né, me aproveitar aqui. Então, o esforço diário é o que transforma o conhecimento espiritual numa verdadeira mudança de caráter. É o trabalho silencioso de nos tornarmos melhores, passo a passo, sem pressa de desistir. Mas o esforço diário também, sozinho, não é suficiente. Ele precisa dessa vigilância emocional. E ser vigilante emocionalmente é observar o que passa dentro de nós, antes que isso se transforme em reações prejudiciais. Muitas vezes as nossas lutas, elas não começam nas ações, mas elas começam no ressentimento, no orgulho, no medo, na irritação, no desânimo. Né? O que eu estou sentindo agora e o que isso está tentando me ensinar é a pergunta que a gente tem que se fazer todas as vezes que algo assim nos aconteça. Estou frustrado, estou desanimado, me aconteceu alguma coisa e eu carrego esse ressentimento, essa mágoa. Quantos problemas, ressentimentos, mágoa e outros sentimentos mais não nos trazem na nossa vida? Então essa vigilância emocional ela é muito importante. E sozinha não é suficiente. É necessário também essa disciplina moral. E a disciplina moral é um autogovernamento, é um autogoverno, né? É uma força de permanecer alinhado com aquilo que nós sabemos que é correto. Não é uma rigidez, é uma fidelidade à nossa própria consciência, a saber o que é certo e errado e escolher o certo todas as vezes, porque esse é o melhor. Então significa escolher honestidade em vez de conveniência, bondade em vez de superioridade, responsabilidade em vez de desculpa, humildade em vez de orgulho. A disciplina moral é, portanto, o que nos sustenta quando as emoções oscilam, é a decisão de viver pelos valores e não pelo humor do momento. Quantas vezes a gente não acorda de mau humor e o resto do dia se perdeu, porque a gente não está bem para fazer o bem. E disciplina moral não é suficiente. Perseverança no bem também é fundamental. E a perseverança é o que torna o bem permanente. Fazer o bem uma vez é maravilhoso, mas perseverar é o que nos transforma espiritualmente. O mundo pode não reconhecer os nossos esforços e as pessoas nem sempre responderem bem, e ainda assim continuamos, porque não fazemos o bem para os outros ou por aplausos, fazemos porque é o caminho para o Cristo, ou o caminho do Cristo. E perseverar significa continuar perdoando, continuar servindo, continuar melhorando, continuar amando. Mesmo quando é difícil, é aqui que a alma se torna forte, estável e verdadeiramente renovada. Vários passos, nem todos tão fáceis assim, e ainda assim, essa é parte desse processo de transformação. E quando a gente consegue trabalhar essa renovação, a gente vai adentrando a esse reino interior, que é o reino de Deus. E aí tem a mensagem: como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Isso está no livro Pão Nosso, Aprendamos Quanto Antes. E diz: às vezes sua divina presença se manifesta numa solução difícil do problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que a nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os benefícios do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva,
Sintam igualmente prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos, é necessário colaborarmos, por nossa vez, ao serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Dá para fazer aí um link com a leitura inicial, né? Dá ou não dá? Palavras diferentes, mas o sentido aqui é o mesmo. Né? Não é só recebermos as bênçãos. O que é que nós estamos fazendo com tudo isso? Não é apenas querer estar com o Mestre, mas é também fazer aquilo que o Mestre nos pede e nos informa, né, dessa necessidade. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa solução de um problema difícil. E às vezes nós ficamos presos nessas dificuldades da matéria, seja ela problemas financeiros, emocionais, de relacionamento, mas então de repente uma porta se abre. Não porque a vida se torna mais fácil, mas porque a gente recebe aí, seja por meio de uma pessoa, de uma mensagem, de uma mudança de perspectiva ou uma nova oportunidade, nós recebemos aí um auxílio divino. E ele pode ser através de uma inspiração, ele pode ser uma mensagem que nos chega à mão, talvez de repente vir aqui no centro e escutar alguma coisa que lhe cai fundo, que lhe responde perguntas ou que lhe dá ânimo para seguir adiante fazendo aquilo que se necessita, né? Na restauração da saúde, porque a cura ela pode ser física, emocional e espiritual. E às vezes nós recuperamos as forças, mas em outras ocasiões nós adquirimos aceitação, paciência, resiliência e fé, mesmo continuando a enfrentar limitações. Então a presença do Cristo ele se revela quando nós compreendemos que saúde também é aprendizado. É saber que mesmo na doença nós podemos estar aprendendo alguma coisa. E que a vida nos convida constantemente a alinhar a alma com valores mais elevados. Ela vai falar ainda do retorno de um ente querido, e isso pode significar um reencontro literal, uma reconciliação ou uma cura de um relacionamento. E também se manifesta no consolo que sentimos ao lembrar que ninguém está verdadeiramente perdido, pois a vida continua além do corpo e o amor sobrevive à morte. E isso é o que o Espiritismo nos oferta. Né? Então, o que é que nós podemos fazer com toda essa informação que a gente recebe? Então, na renovação do nosso caminho, que a mensagem também nos fala, às vezes nós nos sentimos cansados, estagnados, desanimados ou espiritualmente desconectados. E então, de repente, algo se muda em nós. Recomeçamos, recuperamos a clareza, encontramos sentido na nossa vida, redescobrimos motivação. Essa nova luz em nosso raciocínio é muitas vezes o sussurro do Evangelho na nossa consciência, despertando-nos para uma forma mais elevada de viver. É interessante, se a gente vai no Evangelho e nas bem-aventuranças, não trouxe o capítulo, mas quando a gente vai lá nas bem-aventuranças, elas são um convite, né? E aí lá nós temos aquele bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, e é interessante, porque eu estava estudando, né, a palestra ali no ChatGPT, e achei interessante que ele me trouxe uma colocação, e eu estava pedindo informação das bem-aventuranças, mas eu queria falar também do homem de bem, e ele me trouxe a bem-aventurança e um parágrafo do homem de bem. E eu achei bastante interessante, porque bem-aventurados os aflitos. Mas se nós pararmos para pensar, não adianta só ter aflição. Porque quantos são que têm aflição e não são consolados? Então não é somente em estar aflitos, mas de colocar a tua fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Então a gente vê que não basta chorar, não basta estar aflito. É necessário algo mais. O que é que eu estou fazendo? Qual que é o resultado desse homem de bem dentro de mim quando eu estou aflito? Aí eu trouxe só mais uma. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não basta apenas ser perseguido por causa da justiça, não basta apenas chorar, mas ter fé no futuro. Por isso valoriza os tesouros espirituais acima dos temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceitas sem queixa. Olha que interessante, há um convite e há aí uma modificação, um resultado desse homem de bem. É esse caráter interior. Então, quando a gente está estudando o Evangelho, a gente precisa pensar o que isso significa para mim, como pessoa.
O que o Evangelho está me falando? E não simplesmente ler porque está certo aquilo que está escrito ali, porque foi o que Jesus falou. Não. O que é que eu preciso colocar na minha vida, isso que está no Evangelho? E esse homem de bem, eu sempre falo isso, eu preciso ler todo dia, eu ainda não leio todos os dias, eu leio toda vez que eu vou fazer uma palestra, porque toda vez que eu vou fazer uma palestra eu trago o homem de bem. Já funciona para alguma coisa, né? Mas o ideal era que nós tivéssemos ali um contato mais frequente, porque ele nos fala desse convite e ele nos fala desse resultado interior que nós necessitamos. E agora eu trago para terminar essa mensagem que Jesus espera por nossa renovação espiritual, acima de tudo. Se errastes, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendestes alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviastes da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Se abrigastes a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não basta as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que foram de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação aproveitáveis na obra divina, do mundo, e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Isso está no Vinha de Luz, Oração e Renovação. Então, o que ele traz aqui? A ação. O que é que nós precisamos fazer? Ele falou lá na introdução, na leitura inicial, da grandeza humana, e que são aqueles que fazem o trabalho, né, de que o Cristo nos pede. O que é ser esse grande homem? É aquele que faz o bem ao próximo, é aquele que trabalha incessantemente para co-criar juntamente com Deus e Jesus um mundo melhor. Nós queremos tanto esse mundo de regeneração, mas estamos capacitados para estar nele? Porque quais são as características, né, da regeneração? É aquele que quer o bem. Mas queremos o bem quando a gente quer o mal de alguém? Queremos o bem quando a gente vê alguém fazendo algo mal, algo errado, e ao invés de ter ali compaixão, nós fazemos um pensamento mais difícil? Estamos vivendo num mundo sumamente polarizado. A gente consegue vivenciar essa polarização sem nos deixar envolver? Porque o amor, a caridade, a compaixão, essa deve estar presente sempre, porque essas são as características do homem de bem. E não é fácil, nós ainda não estamos lá. Parabéns para aqueles que já conseguem, eu ainda não consigo. Muitas vezes eu já nem ligo mais a televisão, porque muitas vezes eu ligo e já começo a ficar nervosa. Calma, tranquilidade. A gente vai para o trânsito, não vale aquela desculpa, não, mas o trânsito é uma coisa à parte. Não é não. Quantas pessoas no trânsito conseguem passar incólumes sem brigar, xingar, falar? E até mesmo porque isso é uma necessidade que nós temos nos dias de hoje, porque a gente não sabe quem está no outro lado do carro, do outro carro vizinho. Então, cada vez que a gente lê uma mensagem dessa, se errastes, é preciso procurar a porta da retificação, é um chamamento. O que é que nós estamos fazendo de errado ainda? E nós já sabemos como fazer certo. Então, é trabalharmos em nós mesmos para que a gente consiga, de fato, alcançar esse ser, este homem de bem, este ser que Jesus espera de todos nós. Pacientemente, ele sabe que uma hora a gente vai, né, gestar e ter esse Cristo dentro de nós. E vamos ser capazes também de falar como Paulo de Tarso, não sou eu quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Que assim seja, que nós possamos de fato alcançar essa bênção. Né? Obrigada.